Nós estamos muito felizes em, mais uma vez, podermos estar aqui através desse aplicativo Zoom, participando, compartilhando com os irmãos de algo da parte de Deus, da nossa escola bíblica, que é algo tão importante. Eu quero pedir à nossa irmã Delby. Irmã Delby, ativa o seu som aí. Você pode fazer uma oração para nós, para a gente estar iniciando, por favor? Amém. Está me ouvindo? Estou ouvindo, está baixinho, mas estamos ouvindo. Quero agradecer a todos que oraram por mim. Eu passei já pela segunda cirurgia, ainda tenho uma terceira no mesmo olho, mas eu estou confiante que o Senhor vai fazer uma obra no meu olho. Amém? Vamos orar, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos, Senhor, de estar aqui na Tua presença, meu Pai, unidos em oração, para te louvar, para te adorar, para declarar, Senhor, que nós somos totalmente dependentes do Senhor, te agradecer por essa chuva que cai, te agradecer pelo dom da vida e te pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja na direção dessa escola dominical de hoje, que tudo que nós formos aprender aqui possa ser completamente dirigido pelo Teu Espírito Santo e que venha acrescentar nas nossas vidas um crescimento espiritual. Senhor, eu sei que cada um que vai ministrar a aula, que vai participar, Senhor, eu falo por mim, em nome de Jesus, a minha mente está liberada para te ouvir, para que o Senhor possa nos falar, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir nos dias de hoje. Venha estar conosco neste momento de aula e em todo o resto desse dia e nessa semana que se inicia. Muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Em nome de Jesus é que eu te peço e te entrego tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, essa nossa aula está sendo gravada e os irmãos depois que quiserem podem compartilhar com outras pessoas que de repente não conseguiram assistir, estar conectados com a gente hoje. Rafael, está conseguindo ver aqui o que eu estou compartilhando? Amém? Glória a Deus. Então a gente vai estar dando continuidade à nossa aula da Escola Bíblica com a revista Transformados pela Renovação do Entendimento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou passar aqui para o próximo slide. É a lição de número 3, que tem o título da revista, Transformados pela Renovação do Entendimento. Tem mais alguns irmãos chegando, glória a Deus. E aí a gente vai dar início à nossa escola. Glória a Jesus. Pronto, pode falar. Desativou o som? Já. Irmãos, bom dia. A paz seja convosco. Irmão, é com muita alegria que nós estamos, muita alegria, muita aflição também, e muita responsabilidade que nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês a nossa lição de número 3, que é transformação e a renovação do entendimento. O objetivo dessa lição, da nossa lição hoje, é entender qual é o lugar da mente na construção
de uma espiritualidade que produz um culto autêntico para Deus. Nós, que somos cristãos, nós temos que sempre, diariamente, todo dia, cotidianamente, estarmos prestando um culto a Deus. Nós temos que buscar estar sempre na presença de Deus e sempre em comunhão com os nossos irmãos. No mundo cético, igual que nós vivemos hoje, no mundo conturbado, cheio de contradições, ser cristão hoje é muito difícil. E, principalmente, nesse mundo em que tudo depende da inteligência, da autossuficiência, reconhecer Jesus como Salvador e Senhor parece loucura, não é? Parece uma loucura. E requer de nós, cristãos, muita coragem, muita fé e muita ousadia. Orem bem, a palavra que Jesus pregou há 2000 anos atrás, ela continua valendo, meus irmãos. Continua valendo e é viva e eficaz. E até hoje tem sido motivo de grandes discussões. Até no momento presente, tem sido motivo de grandes discussões. Olha que foi há 2000 anos atrás. E até hoje ela continua incomodando, sendo motivo de muitas críticas, de muitas aflições, mas nós sabemos, nós cristãos sabemos, que nós precisamos de um alimento espiritual. Ui, eu só comprei banana, rapaz. A verdura você não comprou, não? Não. Ok, botei no mudo. Oi? Pode continuar. Nós sabemos, irmão, nós falamos até agora, que a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz, e que basta abrir os ouvidos para ouvir. E nós falamos também que essa palavra, que atravessou séculos, ela continua transformando a vida das pessoas e continua sendo um dos temas mais discutidos até o momento. Mas nós, cristãos, precisamos de um alimento espiritual adequado. Para que nós precisamos desse alimento? Para alcançar a maturidade espiritual, para sermos renovados e alcançarmos o entendimento. Quando nós lemos, voltando só um pouquinho, lá no livro de Colossenses, você coloca lá comigo? Lá em Colossenses, no versículo, do Colossenses 1, no versículo de 9 ao 12, diz assim, você pode ler para aqui, Montani? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Esse, irmãos, é o alimento espiritual que nós precisamos. Em Colossenses 1, capítulo 1, do versículo do 9 ao 12, ele nos dá toda a direção que nós estamos precisando para a renovação do nosso entendimento. Aí nós encontramos o alimento necessário, o alimento adequado, que é a palavra de Deus. Se você quer ter uma vida com completa vitória, uma vida na presença de Deus, não deixe de frequentar as reuniões da igreja. Não deixe de congregar, não deixe de compartilhar. Mesmo que às vezes você pense assim, não, eu não tenho
não tenho nada para oferecer, eu não sei nada, eu não posso nada, mas nós sempre podemos. Nós sempre temos alguma coisa para compartilhar, alguma coisa para dividir com os irmãos. Nós temos, então, que estar sempre buscando participar das reuniões da igreja, procurando congregar com os nossos irmãos. Porque nós somos irmãos, vamos imaginar um fogaréu. Nós tiramos um fogaréu, uma brasa, e colocamos de lado. Talvez tiremos a mais bonita, né? A que está mais acesa, a mais vermelhinha. Nós pensamos, vamos deixar essa aqui reservada para depois misturar com outra coisa. Aí nós observamos que o fogaréu, aquelas outras brasas unidas ali, elas estão fumegando, estão esquentando. Aquela a mais bonita, talvez, que nós tiramos, ela, com o tempo, ela vai esfriando. Ela vai esfriando e apaga. E apaga. Fica fria, fica distante das outras. Aí, o que nós podemos fazer? Pegamos essa brasa, jogamos lá junto com as outras, e ela, junto com as outras, ela vai poder formar um fogaréu. Cresce. No instante, ela volta a fumegar e transforma num fogaréu junto com as outras. Nós precisamos estar sempre vivendo em comunhão, sempre congregando com os irmãos. Na companhia de outros servos do Senhor, nós sentimos o poder do Criador fluindo intensamente, de forma que não aconteceria se nós estivéssemos sozinhos. Mas isso não significa que sozinho eu não possa buscar a presença de Deus. É claro que eu posso. É claro que Deus vai me ouvir. É claro que eu vou falar com Deus, mesmo sozinho. Mas quando nós estamos juntos, congregados, esse congregar nos fortalece mais, nos ajuda a crescer, não nos deixa ser influenciados pelas coisas do mundo. E não existe, nós devemos lembrar, quero lembrar para os irmãos, que não existe cristianismo isolado. De nada adiantará nós afirmarmos que nós somos cristãos, que eu acredito em Jesus, que eu entreguei a minha vida a Ele, se eu não tiver disposição para caminhar na presença do Senhor, para congregar na igreja do Senhor, para estar com os irmãos ali, na presença do Senhor. Vocês pensam bem, uma coisa que me ocorreu aqui agora. Hoje está um dia frio, chuvoso, né? Qual que é a nossa tendência humana? É nos enrolar num cobertor, tomar um cafezinho quente, um leitinho quente, e ficar quietinho lá no meu canto, né? Não sair de casa para vir para a igreja, ou sair, igual eu saí da minha casa, vim congregar na casa do irmão Toninho. Quer dizer, a nossa tendência é acomodar, porque é mais fácil eu ficar quietinha no meu canto e só vendo as coisas acontecer, do que eu me disponibilizar, vamos dizer assim, para estar na presença do Senhor, para estar congregando com os irmãos. Muitas vezes, nós precisamos renunciar as coisas que gostamos para poder congregar. Mas é necessário estarmos congregados para o nosso crescimento espiritual e amadurecimento. E nós temos que lembrar, irmãos, que cada renúncia que nós fazemos, o Senhor Jesus está nos preparando uma coisa muito maior do que aquele momento de fraqueza. Basta que eu clame a Ele, que Ele vai me ouvir, Ele vai me entender, vai me fortalecer, o Espírito Santo de Deus vai me guiar, e eu tenho a certeza que a nova Jerusalém celestial está sendo preparada para mim através do Senhor Jesus. Não é assim que nós aprendemos? Que Jesus nos amou lá em João 3,16. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Aqui. Eu não coloquei na lâmina. Deus amou o mundo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer na cruz, para que todos tivessem vida, e vida em abundância. Ora, se nós temos um Deus, nós servimos a um Deus vivo, que nos amou tanto, que quis nos amar tanto, que deu o que Ele tem de mais precioso, que é um filho, é o que nós temos de muito precioso, o mais precioso que nós temos. E Deus deu esse único filho, o filho unigênito, para morrer por mim,
para morrer por você, para morrer por nós. Então, quando nós pensamos nisso, nós temos que nos disponibilizar a servir a Deus em espírito e em verdade, e a buscar a renovação do nosso entendimento através da palavra de Deus. Porque é através da palavra que nós vamos encontrar a renovação do nosso entendimento. A expressão culto nacional, ela não se refere somente a cultuar a Deus em forma de louvor, ações de graça, em determinado lugar e em determinado horário. Mas quando o apóstolo Paulo se faz essa referência ao culto cristão, ele está falando, irmãos, de um estilo de vida. O cristão tem que vivenciar um estilo de vida que o conduza sempre à presença do Senhor. Nós lemos isso lá no nosso texto base, lá no Colossenses, no livro de Colossenses. O cristão, nós cristãos, nós temos que estar sempre procurando viver um estilo de vida cristão. E o culto é o ponto de encontro da criatura com o Criador, numa expressão de comunhão e reverência. Aponta para a necessidade de sermos razoáveis e inteligentes no nosso compromisso com Cristo. Então, o nosso compromisso maior é o nosso compromisso com Cristo, né? O cristão, ele tem que... O lugar do cristão é sempre na busca, no caminho de busca ao seu encontro com Cristo, em busca do seu crescimento espiritual, em busca da renovação do seu entendimento, para que nós possamos frutificar, podemos estar em comunhão, uma íntima e plena comunhão com nosso Deus. Eu deixo aqui uma pergunta para nós refletirmos durante a semana, ou depois, se alguém quiser responder, pode responder. O que nós estamos fazendo com a nossa vida em relação a Deus? O que nós estamos fazendo com a nossa vida com relação a Deus? Né? Então, isso aí é uma reflexão que nós queremos deixar para todos nós. E nós pensamos agora, e qual é o lugar da mente humana na construção da espiritualidade cristã autêntica? Qual é o lugar da mente humana na construção da espiritualidade cristã autêntica? Olha, irmãos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos um ser pensante, dotado de capacidade para harmonizar a nossa fé com um comportamento racional, visando a solução de problemas. Olha na nossa lâmina. O homem é um ser pensante. Nós não somos reféns dos instintos como os animais. Nós temos a capacidade de refletir e levar o corpo a trabalhar. A mente comanda o nosso corpo, né? Agora, o nosso corpo, ele existe funções no nosso corpo que não dependem da nossa interferência. O nosso corpo, algumas funções, são programadas para funcionar automaticamente. Olha, enquanto nós estamos aqui congregados, falando, trocando a nossa experiência, a nossa circulação sanguínea está acontecendo, independente ou não. A minha está um pouco mais acelerada por causa da emoção e do nervosismo, mas ela está acontecendo. E não adianta eu querer que não vai parar agora, porque agora eu só vou falar. Não para. Ela independe da nossa vontade. A regularização da nossa temperatura também não depende da minha vontade. Ela acontece, né? A defesa contra infecções, ela não depende da minha vontade. Ela automaticamente, o organismo desenvolve
as células que são programadas para defender as infecções. Precisamos do medicamento, aí já é uma outra trilha que a gente vai ter uma outra oportunidade. E nós temos também o desenvolvimento das células. O desenvolvimento das células não depende da nossa vontade, não depende da nossa programação. Ela funciona sem a nossa interferência. E tem muitas outras situações do nosso organismo que funcionam sem a nossa interferência. Nós não precisamos de ficar preocupados, porque o nosso organismo ele funciona de acordo com a programação de Deus. É claro que algumas coisas acontecem, alguns imprevistos, alguma doença acontece que também nós não vamos buscar. Ela acontece. Nós não buscamos, ninguém quer buscar nenhuma doença, ninguém quer agredir o seu organismo. Mas acontece. Independente de querer ou não, com algumas pessoas acontece. E também, quando acontece alguma coisa, o curar ou não depende da vontade de Deus. Depende do tamanho da nossa fé. Né? Agora, o raciocínio, irmãos, o nosso raciocínio é diferente. O nosso raciocínio depende do nosso estímulo pessoal. A nossa mente, ela tem que ser estimulada. É isso que nos faz diferentes dos animais. É a capacidade que nós temos de criar, de recriar, de nos reinventar em cada situação, porque o nosso raciocínio, embora seja mente, raciocínio e alma, eles estejam interligados de uma certa forma, e depende de um dependendo do outro, como é que fala? Eles se completam, né? Mente, corpo e alma, eles se completam, mas de uma forma que o raciocínio depende de estímulo. A minha alma depende da minha busca a Deus, mas ela também não depende de mim, ter alma ou não ter, não. Deus já nos criou assim, né? E isso aí depende de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que nós, como cristãos, nós devemos estar na total dependência de Deus. Nós devemos estar na total dependência de Deus. E nós vemos também, irmãos, aqui no nosso estudo, que muitas vezes a palavra mente aparece no lugar de coração, aparece às vezes no lugar de imaginação, no lugar da palavra opinião, do intelecto ou do pensamento. Alguns irmãos aí que já leram a Bíblia várias vezes, mais de 3, 4, 5 vezes, já deve ter encontrado e deve ter visto mas aqui é mente ou aqui é coração? Quando nós lemos lá em Jeremias 17, nós não vamos ler o versículo não para não poder vencer dentro do meu tempo, mas lá em Jeremias 17, do 9 ao 10, a mente aparece, o coração aparece no lugar da mente. Da mesma forma que lá no Salmo 139, do 23, versículo 23 e 24, aparece a palavra pensamento no lugar de coração, no lugar de mente. E lá no livro de Atos 17, 29, aparece a palavra imaginação no lugar de mente. Eu não vou ler todos os versículos aqui, mas vai ficar como dever de casa, viu, irmão? Professora não perde o hábito do dever de casa. Então, isso aqui depois vocês pesquisam lá, e um dia nós encontramos para falar sobre isso. Agora, o importante de tudo isso, irmã, é que nós devemos de ter o foco do nosso conhecimento espiritual, do nosso crescimento, o nosso foco deve ser o Senhor Jesus. As nossas ponderações e raciocínios, elas passam a ser orientadas pela palavra de Deus, produzindo um culto inteligente e racional, se nós tivermos o nosso foco em Jesus, né? A concentração do homem a nossa concentração deve ser na pessoa de Deus, porque o culto é o ponto de encontro entre a criatura e o Criador. Nós já falamos lá atrás. O culto é o ponto de encontro da criatura com o Criador. Vamos passar agora para o crescendo no conhecimento espiritual com Deus. O conhecimento, ele fala de uma revelação, de uma dedução ou intuição de origem humana,
é algo que provém de uma experiência recíproca entre Deus e eu, né? Nós vamos voltar lá na lâmina, volta para mim, irmão, na lâmina do livro de Colossenses, lá onde fala o versículo de Colossenses. Vamos voltar lá naquela lâmina ali, para a gente poder... Oh, glória a Deus, né? Estou virando aqui para poder achar onde eu fiz a anotação. Colossenses, capítulo capítulo 1, versículo 9 ao 12. Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Bem. Obrigada, irmão Toninho. Ora, irmãos, que tudo que nós precisamos fazer para o nosso crescimento espiritual, o nosso culto racional, está aqui. Cheios e pleno do conhecimento da vontade de Deus, devemos o entendimento espiritual, viver de maneira digna, agradar ao Senhor para frutificar na boa obra, o conhecimento de Deus fortalecido com todo o poder e força da sua glória, perseverança, irmãos, perseverança e paciência e alegria de servir ao Senhor. Eu tenho, às vezes a gente tem algumas irmãs, irmãos, que a gente olha e vê o comportamento. Eu gosto muito de ver e admiro demais a pastora Pen, porque ela é uma pessoa que ela está sempre alegre, sempre louvando. Outro dia eu saí da igreja, eu não tive a oportunidade de contar para ela, mas eu saí de lá emocionada. Eu emociono de pensar. Nós estamos indo no culto de oração, das 6 às 7h30, e quando acabou o culto, não estava todo mundo saindo, ela começou a louvar com um hino tão bonito, assim, mas com uma alegria tão grande, que foi contagiando aos irmãos que estavam saindo dali. Os irmãos estavam saindo e os irmãos foram cantando com ela. Foram cantando, indo atrás dela, cantando e louvando junto com ela. Mas foi uma atitude assim que eu fiquei assim, emocionada. Eu cheguei em casa e comentei com a minha filha. Ela falou assim, mas você está com o olho todo merejado? Eu falei, não. Eu vi uma cena hoje tão bonita que eu vou falar assim, irmã, que é inveja não, sabe? Porque inveja é pecado. Mas eu tive tanta vontade de ter essa sua alegria, sabe? De cantar. Já tinha passado, o povo estava saindo, estava do lado de fora, no corredor. Quer dizer, tinha acabado, o povo sai. Que normalmente, quando acaba um culto, a gente sai correndo, ou para pegar o ônibus, ou porque vai para casa, ou porque o filho veio buscar. Mas ela não, ela foi louvando com esse hino, sabe? E louvando de uma maneira bonita, louvando sem nada. E ali, eu já estava preparando a minha aula em casa, eu pensei, esse foi um culto racional. Foi um culto de louvor, de glorificação, e que contagiou a todas as pessoas que estavam em volta. Né? Bom, irmão, mas aí voltando, aí pode voltar para outra lâmina, irmão? Amém, irmãos? Eu precisava de falar isso aqui, sabe? Que foi uma coisa assim que foi muito emocionante. Mas nós voltando à nossa lâmina, o conhecimento de Deus, nós devemos pensar assim, diante de tudo isso que nós falamos até agora, que nós estamos compartilhando, nós devemos entender que o culto tem que ser uma experiência recíproca entre Deus e eu, cheio do pleno conhecimento e da vontade de Deus. É um culto inteligente e criativo que só alguns
Só que algumas pessoas se deixam corromper. Mas nós não vamos falar disso aqui agora, nós já vamos chegar na parte final, para estar dentro do meu tempo. O que nós devemos guardar disso aqui? Que o conhecimento de Deus não é um fim em si mesmo. Tem que resultar de um viver santo e justo. Para alcançar esse objetivo, tenho que agradar ao Senhor, em tudo frutificando, em toda boa obra e perseverança, dando graças a Deus com alegria. Amém, irmãos? Esta foi o que eu preparei para compartilhar com os irmãos hoje. Eu agradeço a oportunidade e me coloco em posição de agradecer a Deus, dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Obrigada, irmão. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a nossa irmã Ieda, para que ela possa continuar essa bênção, né? Ministrando a palavra de Deus, compartilhando conosco alguma coisa sempre da parte de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Só um minutinho, está dando... Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, dando continuidade, irmãos, nós vamos falar acerca dos termos práticos. O que acontece na nossa vida em termos práticos? Quando nós temos esse conhecimento, buscamos esse conhecimento espiritual e colocamos assim o nosso culto racional em prática no dia a dia. Então, os resultados práticos. E o primeiro é logo o seguinte: o evangelho é dignificado. Então, nós vamos dignificando o evangelho. Como no texto base que nós lemos, vivam de maneira digna. Então, nós vamos vivendo de maneira digna e dignificando o evangelho. Glória a Deus. O cristão não deve andar de acordo com o padrão do mundo, mas ele precisa andar de acordo com o padrão do reino, os valores do reino de Deus. E ele será alvo, claro, de censura, de escárnio dos que estão fora, escandalizará o evangelho de Cristo se ele não tiver um bom testemunho, se ele não andar, não tiver a buscar uma vida santa, uma vida separada, como um cidadão do céu, não observando os valores terrenos, não, mas antes priorizando os valores celestiais que estão presentes na nossa Constituição, que é a Bíblia Sagrada, a Constituição do céu. E um outro resultado prático que acontece na nossa vida é o agradar a Deus. Nós vamos agradando a Deus a partir do momento que nós vamos crescendo num conhecimento espiritual, realizando o nosso culto de maneira racional, nós vamos agradando. Como o versículo do texto base fala, em tudo posso agradá-lo. Agradar a Deus e não aos homens. Este é o objetivo final da vida cristã. Trilhar este caminho requer a nossa vontade, a nossa participação neste processo, que, em síntese, é não deixar-se seduzir pelas práticas reprováveis da nossa época. Então, um exemplo, não praticar sonegação de impostos, de dízimos, de ofertas, enfim, não deixar que os valores do mundo, que os costumes do mundo, que o pecado venham entrar na nossa vida, venham obter espaço na nossa vida, mas não sermos guiados pelo Espírito, pautados sempre na palavra de Deus, como um verdadeiro adorador, de maneira consciente, porque é estes que o Pai busca, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Um outro resultado prático é nós frutificarmos, dando frutos para Deus. Olha que coisa linda! Frutificando em toda boa obra. O fruto aponta para a qualidade da nossa conduta em justiça ética. O cristão não pratica boas obras para ser salvo. Não, ele pratica boas obras porque ele é salvo. Se não frutificarmos, acabamos murchando
espiritualmente, podendo até morrer. Ou seja, os rios de água viva precisam fluir de dentro de nós. Se deixarmos essa água parada, ela estraga, ela apodrece. Então é necessário frutificar. Nós somos chamados para frutificar. A palavra diz lá em João 15, no versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Para quê? Para que vades e que deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então a igreja, ela exerce um papel profético, e o seu grande desafio é permanecer firmada em Jesus, a fim de dar fruto. Expressar conhecimento de Deus, ou seja, crescer, continuar a crescer no conhecimento do Senhor Jesus. O pregador puritano John Owen, ele disse certa vez ao povo de Deus dos seus dias, vocês têm um Cristo imaginário, se contentarem-se com um Cristo imaginário, terão que contentar-se também com uma salvação imaginária. Então, nós temos um conhecimento prático. Sair da esfera apenas teórica, mas ter uma vivência com Deus em termos práticos. Segundo Coríntios 5, no versículo 16, a Bíblia diz assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos desse modo. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é você expressar um conhecimento num sentido espiritual. A minha experiência com Deus, ninguém pode tirar de mim. Eu posso ouvir muitas coisas e isso é bom nós ouvirmos, é bom nós aprendermos, é bom nós lermos e estudarmos, mas a nossa experiência com Deus é o que nos dá esse conhecimento prático, essa experiência de vida com Deus, e isso ninguém tira. Vêm as dificuldades, pode vir as tempestades, que a gente permanece firme e pode dizer, não, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei que Deus fala conosco, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas fraquezas. Então, a gente consegue expressar um conhecimento de Deus como resultado desse nosso culto racional. Um outro aspecto prático, que é um resultado para nós somos fortalecidos espiritualmente. Como a própria irmã Ieda comentou, que o texto base fala para nós, sendo fortalecidos com todo poder. Veja bem, sendo fortalecido como? Com todo poder. Então, há um poder que o Espírito Santo de Deus derrama sobre a nossa vida, o que gera em nós um fortalecimento espiritual. Efésios, no capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E é exatamente aquele texto que fala da armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E como é que a gente faz isso? É cingindo os nossos lombos com a verdade, com a couraça da justiça, calçando os nossos pés na preparação, na pregação do evangelho da paz. É utilizando o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando e vigiando constantemente. Então, assim, nós vamos sendo fortalecidos espiritualmente. Outra coisa que acontece em termos práticos na nossa vida, nós passamos a suportar a imaturidade dos outros. Meus irmãos, como que é difícil esse aspecto de nós cumprirmos a palavra de Deus e suportarmos uns aos outros. O texto base, ele fala para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Que dificuldade que nós temos! Que dificuldade que nós temos para suportar
a imaturidade dos outros. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 14, no 15, no primeiro versículo de cada um, no 14 ele falou: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, aquele cristão que, em termos práticos, está mais fortalecido espiritualmente, que tem uma experiência com Deus, que consegue prestar o seu culto de maneira racional, ele precisa suportar a imaturidade do outro. Ele precisa ter esse sentimento de amor e acolher este irmão, que às vezes ainda precisa crescer um pouco mais, às vezes precisa desenvolver uma experiência para com Deus. No capítulo 15, ele fala: ora, nós que somos fortes, veja bem, Romanos 15, 1, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, nós precisamos, em termos práticos, colocar isso no nosso dia a dia, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Então, se alguém vem falar do meu irmão, eu preciso entender que este irmão está passando por uma dificuldade, por uma fraqueza, e me posicionar nessa condição prática de suportar a imaturidade dos outros. Tanto daquele que está falando, quanto daquele irmão que, de repente, está carecendo das nossas orações, da nossa intercessão. E aí eu e você, corpo de Cristo, o que é que a gente faz? A gente não dá coro àquela palavra, a gente não dá coro para aquela fofoca, a gente não dá coro, a gente não dá eco para aquelas palavras, de repente, para denegrir a imagem do irmão, ou até para trazer escândalo para o reino. Não, a gente suporta, a gente ora, a gente orienta aquele que veio falar com a gente: ô, meu irmão, vamos orar, você já orou por ele? E assim nós vamos crescendo na graça, crescendo no conhecimento, aumentando a nossa intimidade com Deus, e a gente chega ao quê? Chega a ter um coração agradecido. Oh, glória a Deus! Ter um coração agradecido, irmãos. A escolha deve ser por usar a mente e os lábios para abençoar e não maldizer, para agradecer em vez de criticar. Tem um livro que eu recomendo com empenho, Bênção e Maldição, do pastor Jorge Linhares. E ele trata muito desse assunto, de nós abrirmos a nossa boca sempre, sempre para abençoar. Somos fonte de água pura, de água limpa, de água doce. Somos bênção. O Senhor nos chamou para sermos bênção. E quando nós estamos vivendo assim, cultuando a Deus de uma maneira racional, tendo uma intimidade com Deus, vamos sendo fortalecidos, passamos a suportar mais uns aos outros e o nosso coração se torna agradecido. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 16, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É impressionante. Foi mencionado aí um testemunho da pastora Penha, e nós temos outros referenciais. O pastor Silvano, por exemplo, sempre que eu cumprimento ele, pergunto ele: está tudo bem? Ele responde sempre: olha, está muito melhor do que eu mereço. Eu falo: meu Deus, glória a Deus. Então, não importa o que está acontecendo, ele tem um coração agradecido, e ele sabe que ele não merece nada, que eu não mereço nada, que você não merece nada, mas a graça de Deus, um favor imerecido, aonde o pecado abundou, ela superabundou e nos alcançou. Então, em termos práticos, nós passamos a ter um coração agradecido. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então, este amor, essa comunhão, esta união
Leão é uma crescente a partir do momento que nós entendemos e vamos sendo transformados de glória em glória, até aquele grande dia, quando nós estaremos com Cristo, adorando o nosso Deus para o todo sempre, para toda a eternidade. Então, em termos práticos, nós precisamos alcançar estes tópicos e outros mais, e isso é resultado do agir e do mover de Deus em nós. Eu não me canso de dizer como é bom tudo que Deus faz por nós, tudo que Deus faz para nós, tudo que Deus faz através de nós, mas nada disso supera o que Deus faz em nós. É Ele que vai trabalhando em nós a partir do momento que eu, de uma maneira consciente, permito, me esvazio de mim mesmo. O Senhor vem e vai me enchendo, vai me completando, vai me moldando. E em termos práticos, o resultado prático, ele vai sendo percebido, inclusive por aqueles que estão à minha volta. E eu louvo sim a Deus, eu agradeço sim a Deus pela vida de cada um, para que este crescimento espiritual nunca seja interrompido, mas que possamos permanecer firmes, firmes em Cristo, e Ele operando sempre a boa obra dele em nós e através de cada um de nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a esperança da glória. Nós já estamos terminando, e eu quero deixar aqui uma pergunta, 3 perguntas, na verdade, que são perguntas de aplicação prática. Pensa um pouquinho. Por que, irmãos, a transformação moral e espiritual começa pela renovação da mente? Pensa, em cima disso que a gente viu, do que foi colocado aqui pela nossa irmã Ieda, por que a transformação moral e espiritual começa pela renovação da mente? Uma segunda pergunta. Muitos cristãos têm uma impressão negativa do conhecimento. Por quê? Às vezes as pessoas não recebem bem essa questão do conhecimento. Por quê? E de que maneira a nossa mente contribui para uma saudável ou uma doentia vida cristã? Veja que a nossa mente, de que maneira que ela pode contribuir para que a gente tenha uma vida saudável ou para que a gente tenha uma vida doentia, uma vida cristã doentia. Pensa, olha para você, faz uma introspecção. Introspecção é quando a gente olha para dentro de nós mesmos. E aí você faz uma autoanálise. Como é que eu estou em relação ao conhecimento de Deus, em relação ao meu culto racional a Deus, em relação ao meu congregar juntamente com os meus irmãos. E agora eu quero já deixar aqui o título da nossa próxima aula, que vai ser a lição 4, Vivendo um estilo de vida agradável a Deus. E vou voltar para o nosso irmão Rafael, que vai estar falando alguma coisa aí a respeito do chat, do bate-papo dos irmãos que participaram e colocaram. Rafael, está me ouvindo bem? Sim, perfeito. Ouvindo. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, aqueles que eu não estava aqui no começo. Eu também só abaixo essa tela aí. Isso. Que aí fica melhor para mim ver o chat aqui. Vamos lá, né? Aqui o Reinaldo colocou um versículo aqui que ele é, né, muito propício aí àquilo que a irmã Ieda falou no começo, né? Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? E esse dia está cada dia mais próximo, né? Está lá em Hebreus 10, 25. Né? A Valéria comentou, devemos viver renovando o nosso entendimento, né? Isso é uma busca diária, o crescimento, ele é gradativo e é dia a dia e ele é sempre possível, né?
sempre é possível crescer. Renovar implica em mudança. Isso se dá através do conhecimento, né? A tia Delba colocou para nós aqui, né? O Reinaldo novamente, né, complementando aqui: sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Salmo 26, 2 e 3, né? É contínuo, aquilo do crescimento, né? Ele é contínuo. Tia Lourdinha, né? Que Deus nos dê perseverança e paciência para chegar até o fim, né? O perseverança é suportar as provações, né? Em meio às lutas, às dificuldades, estamos suportando as provações, como assim suportando uns aos outros, né? Aquilo que o Toninho falou, né? Sobre suportar a imaturidade espiritual do irmão. Mudar a mente é mudar a vida. Que essa mudança seja para agradar a Deus. A Valéria, a tia Lourdinha complementando, que sejamos transformados de glória em glória, né? E aquele versículo que fala, né? Transformados à imagem do Senhor, né? De glória em glória nós somos transformados. E o Totonho, finalizando aqui os comentários: eu creio que Deus quer e é a sua vontade que sejamos transformados à imagem de seu Filho Jesus Cristo. É o desejo de Deus que arde em nós, porque somos seus filhos, né? É o que Deus deseja, que sejamos conforme a imagem do Filho de Deus. Quando Ele nos toma por adoção, Ele nos deseja que sejamos como o primogênito, né? Como aquele primeiro filho, né? Como Cristo, né? Aquele que é perfeito. E por hoje a gente está encerrando, né? E a gente tem que buscar sempre se cuidar uns com os outros, né? O viver cristão, né? O estar inteiramente transformado é buscar estarmos em comunhão, juntos, se possível, né? Presencialmente, mas nos ajudarmos uns aos outros, estarmos nos fortalecendo, crescendo, um orientando o outro, um complementando o outro. E por hoje acredito que é só, né, Toninho? Quer falar mais alguma coisa? Tia Lourdinha está aí, quer comentar, Tia Lourdinha? Rafael, só dar ênfase aí que os 3 premiados, inclusive um está aqui do meu lado, o prêmio está lá na igreja sede, tem que ir lá buscar. Está lá com a pastora Luciana. O Felipe está aí, o Luiz Felipe. Tem um Felipe aqui, mas eu não sei se é o Luiz Felipe. Então, Luiz Felipe, a irmã Dara e a nossa irmã aqui, professora Ieda. Exatamente. Aí, ó. Tem que ir lá buscar, irmão. Fala, Tia Lourdinha. Paz. Paz, bom dia. Bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia, Bom dia, paz. Abençoada, paz. Minha mãezinha aí, ó, professora abençoada. Só agradecer a Deus. Ah, minha mãezinha, olha, minha mãezinha Delma, minha mãezinha Vovó Penha, só agradecer a Deus pela presença, pela participação de todos vocês. Que continuemos firmes no combate. Né, irmão Toninho? Amém. Estamos juntos no combate. O combate é real, mas a vitória é certa para quem permanecer em Cristo e por Cristo. Glória a Deus. A tia Delbi aí, ó, firme com essa vista maravilhosa aí, 100%. Né, tia Delbi? Amém. Exemplo para nós. Exemplo para nós de perseverança. Glória a Deus. Então, vamos encerrar aí. Ô, tia Delma, dá para abrir o áudio aí para fazer oração de encerramento? Tia Delma? Tia Delma, tá ouvindo? Ela está deitada nessa cama, não é possível. Tia Delma e tio João. Tá, acho que ela não tá ouvindo, não. Tá sim. Amém? Tá? Tá? Já sei. Olha a cabeça que tá bonita. Não tem importância, Então tá. não. Ô, tia Delma, faz oração Tá me de vendo? encerramento para nós aí, amém? Estamos te ouvindo. Ah, sim, tá.
Então, tá bom. Bom dia a todos, paz seja convosco. Quero dizer para vocês que essa aula nos ensinou muito, principalmente a suportar uns aos outros, né? E porque é difícil, né? Essas coisas aí é difícil, mas com Jesus a gente vence, né? Nós vamos orar, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem se dedicado ao Ministério de Ensino e que o Senhor possa renovar cada dia nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos caminhar nessa jornada difícil, né? Porque nós possamos dizer que caminhar na presença de Deus é difícil, né? Às vezes lá fora é muito mais fácil do que, né, caminhar na presença de Deus. Mas Deus nos dá força, nos dá sabedoria, nos abençoe e nos fortalece cada dia. Nós vamos orar, vocês fecham os olhos, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer por esse período tão maravilhoso e que outras oportunidades virão para que nós possamos manter essa comunhão uns com os outros e com o Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela presença de cada um, Senhor, daqueles que participaram dessa escola, daqueles, Senhor, que porventura não teve a oportunidade, que o Senhor possa tocar na mente e no coração de cada um, Senhor, para que eles sintam o desejo, Senhor, de estar, Senhor, na tua presença, caminhando e aprendendo e se fortalecendo nos caminhos do Senhor. Meu Deus, abençoe a irmã Ieda, Senhor, a preletora desta manhã, o irmão Toninho, o Rafael, que tem se empenhado, Senhor, para que essa escola funcione, a nossa irmã Lourdinha, que é a nossa diretora, e toda a equipe, todos os professores, que o Senhor seja com cada um de nós, nos dando graça e sabedoria para que possamos perseverar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, irmãos, a gente vai encerrar por hoje. Ai. Agradecemos aí cada um que se dispôs a estar conosco aí, e que no próximo domingo, dia 1º, nós estaremos novamente aqui, dando sequência a esse estudo do livro de Romanos, que tem sido uma bênção, tá? Então, me despeço de vocês, tenham um bom dia, paz seja convosco.